Meus irmãos, enquanto as crianças estão saindo, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 10, versículo de número 38. Lucas, capítulo 10, versículo de número 38. Meus irmãos, há algo que eu não gosto na vida, é de academia. E talvez você aí agora pensando, diga, pastor, não precisava nem falar, é visível. Mas tudo bem, eu continuo não gostando e não tenho muito prazer naqueles aparelhos, no ambiente, na música, não me atrai. Mas compartilho isso com vocês pelo um fato. E um dia na academia me ocorreu, estava lá na minha série de exercícios e um jovem um pouco mais novo do que eu estava um pouco mais ao lado fazendo os seus exercícios. E toda vez que ele terminava a sua série e no tempo de descanso, enquanto eu ficava sentado morto, esperando pegar um pouco mais de ar, ele levantava e andava e com seu fone, sua música, e muito leve, muito tranquilo. E eu, num momento de distração, eu resolvi olhar para o braço dele. Ele fazia os exercícios superiores como eu, e eu percebi que o braço dele era quase da grossura da minha perna. E aquilo me chamou a atenção, e num momento de distração eu olhei para o exercício dele. Ele levantava uma quantidade de peso gigantesca, eu só um pouquinho. E aí eu olhei para o braço dele, olhei para o meu e falei, Germano, você precisa melhorar. O problema é que o foco, a razão pela qual eu fui à academia, sempre foi saúde. A razão que me leva e que eu tenho que ir é saúde, e não uma questão estética. E nós, muitas vezes, nos perdemos no foco e nos distraímos com certas coisas. E esse exemplo que eu trouxe para vocês me levou a refletir na importância de manter as minhas prioridades, e principalmente uma prioridade central. E é sobre isso que eu quero conversar um pouco com vocês, através desse texto que nós vamos ler. Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 38. Diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Oremos. Pai, nós te damos graça, te louvamos pela tua palavra. Ensina-nos mais uma vez, que possamos nesse pouco tempo compartilhar, ouvir a tua palavra e aprender o que o Senhor tem para as nossas vidas. Assim oramos, gratos a Ti, em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, este texto fala de prioridades, e ele não está tratando exclusivamente sobre mulheres, está tratando sobre discípulos. Jesus estava a caminho de Jerusalém e estava passando por Samaria. Seu coração já estava desejoso de cumprir a sua prioridade. Jesus estava indo para Jerusalém.
o tempo estava chegado. Lucas 9:51 relata que Jesus demonstrou em seu semblante o desejo de cumprir aquilo e o propósito a qual ele veio a essa terra. Então Jesus diz aos seus discípulos que era chegada a sua hora e o seu momento, e para isso ele deseja passar por Samaria. Poderia escolher um outro caminho, mas ele entra em Samaria para trazer ensinamentos para os seus discípulos, para mostrar aos seus discípulos coisas importantes do seu reino. E nesse texto que nós lemos, nós encontramos Jesus sendo hospedado após entrar em uma pequena aldeia. Marta o recebe e o hospeda em sua casa. É importante lembrar que era da cultura judaica a hospedagem, ser hospitaleiro, porém, precisamos lembrar que Jesus não estava sozinho. Jesus tinha com ele pelo menos 12 discípulos, e juntos estavam a caminho de Jerusalém. Marta os recebe. Enquanto Marta está recebendo, Maria tem um posicionamento totalmente diferente. Ela senta-se aos pés de Jesus, como um discípulo de Jesus, para aprender sobre os seus ensinamentos. E o texto diz que Maria quedava-se assentada aos pés de Jesus. O texto diz quedava-se porque implica que Maria estava olhando para Jesus e aprendendo com Jesus. O seu coração humildemente estava desejoso em aprender. Ela não estava preocupada com as outras coisas, ela estava preocupada em ouvir Jesus. Diferentemente de Maria, Marta estava agitada, seu coração estava dividido. O versículo 40 diz que ela andava agitada de um lado para outro. É interessante que esse termo, agitada, ansiosa, demonstra que Maria estava dividida entre o Senhor e as coisas que ela tinha que fazer, e eram muitas, legítimas, mas ela estava muito mais preocupada com o servir do que com o ouvir. Enquanto Maria estava preocupada em fazer, ou melhor, Marta estava preocupada em fazer, Maria estava preocupada em contemplar, em ouvir, em aprender. E esse texto mostra que Maria não estava dividida, Marta em seu coração internamente estava dividida. E ela cobra Jesus, e ela chega para Jesus e diz: Jesus, minha irmã não está contribuindo, faça alguma coisa. E esse é um dos grandes problemas, quando as ocupações, as distrações da vida tomam o lugar de Jesus. Nós passamos a cobrar Jesus por aquilo que Ele tem que fazer por nós, ao invés de sentar aos seus pés e desfrutar da sua presença. A resposta de Jesus é clara para Marta: Marta, você está agitada, você está preocupada com muitas coisas, andas inquietas, dividida com muitas coisas. Mas entenda, uma coisa só é necessária: contemplar e desfrutar da presença de Jesus. E Maria escolheu a melhor parte. Jesus não fala isso por acaso. O ponto central desse texto é justamente um confronto a cada um de nós contra o perigo das distrações que nos rodeiam e que nos tiram a possibilidade de desfrutar da presença. A presença de Jesus é importante para nós. Consequentemente, com a sua presença, vem a sua voz, a sua palavra. Jesus está dizendo: eu estou aqui e eu tenho a lhe ensinar. Jesus está dizendo para nós como ponto central: eu estou aqui, a minha presença está aqui e a minha palavra está aqui.
desfrute como discípulos de Jesus, humildemente sentando aos seus pés, ouvindo a palavra de Jesus. Esse é um dever de cada discípulo, sentar-se aos pés de Jesus e desfrutar da sua presença e ouvir a sua voz. Mas é fato que as preocupações da vida têm roubado o nosso tempo e o nosso ouvir do Senhor Jesus. Mas isso não é uma preocupação só para Marta, não é uma preocupação só para Maria. Jesus veio construindo isso ao longo do capítulo 9, a partir do versículo 51. Veja que por aqui há diversas orientações de Jesus em outros momentos sobre o perigo das distrações. Veja, quando Jesus estava entrando em Samaria, dos versículos 51 a 56, Jesus não é bem recepcionado. Tiago e João olham para Jesus e falam: Jesus, nós podemos orar para que venha fogo do céu e consuma os samaritanos? A resposta de Jesus vem no versículo 56. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Jesus demonstra para os seus próprios discípulos que sua prioridade era a salvação e não a destruição. O texto continua e Jesus novamente vai lidar com algumas pessoas que queriam segui-lo, pessoas que desejavam caminhar com Jesus. Entre elas estava uma pessoa que disse a Jesus: eu quero te segui-lo, porque Jesus havia dito: segue-me. E ela falou: tudo bem, eu sigo. Versículo 59, porém, ela disse: permita-me ir primeiro sepultar o meu pai. A resposta de Jesus para ele ou para ela: deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e pregue o reino de Deus. Jesus não estava sendo insensível com a morte de um ente querido, até porque outros ele também responde de maneira diferente. Jesus estava dizendo que havia uma prioridade para aqueles que desejam seguir Jesus, e a sua prioridade é ser discípulo de Jesus e pregar a sua palavra e o evangelho do seu reino. Jesus estava dizendo: deixe os problemas dessa vida, que eles se resolvam entre si. Deixe que os mortos espirituais enterrem os seus mortos físicos. A sua prioridade é o reino. Jesus não estava sendo insensível com o ente querido daquele homem ou daquela mulher, mas Jesus queria despertar prioridades tanto para aquele que deseja seguir, quanto para os seus discípulos que estavam ouvindo. Veja que Jesus não para por aí. Agora Jesus fala com os seus discípulos. Ele havia destinado 70 discípulos para além dos seus 12, e disse: vá, ide. Veja o versículo 3 do capítulo 10 que diz: ide. Jesus ainda dá um alerta: a sua missão de ir não será fácil. Vocês estão indo, e eu estou enviando vocês como cordeiros para o meio de lobos. Essa metáfora é fascinante. Imagine cordeiros, ovelhas diante de uma manada de lobos. A fragilidade, são presas fáceis, mas Jesus diz: vão, o Senhor os envia. O versículo 17 mostra do capítulo 10 que eles voltam dessa grande missão, felizes, alegres, transbordantes, dizendo: Senhor,
nós estamos possuídos de alegria, porque os próprios demônios se submetem pelo seu nome. Havia alegria porque a autoridade espiritual estava sendo exercida. Novamente, Jesus redireciona para definir prioridades. E o versículo 20 diz: vocês, discípulos, não fiquem tão felizes ou não fiquem alegres, não o bastante. Alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, mas porque o vosso nome está arrolado nos céus. Novamente Jesus diz aonde está a prioridade do discípulo: no reino. Novamente Jesus alerta para os seus discípulos e para nós dizendo: há uma prioridade. E ela não está conectada às coisas dessa vida. Elas podem ser legítimas e importantes, mas uma só é necessária: a vontade de Deus. O texto que antecede o que lemos é a passagem do bom samaritano, conhecida por todos. Novamente Jesus está falando de prioridades também. Um homem foi roubado, assaltado, espancado e deixado à beira do caminho. Vem o sacerdote, passa distante e deixa-o largado. Vem o levita, parte da casa de Deus também, e passa distante dele. Vem o samaritano e o acolhe. Trata as suas feridas, leva para uma hospedaria, paga por ela. E aquele homem é acolhido e salvo. Perceba que Jesus está respondendo a um intérprete da lei, que queria saber qual era o próximo dele. Jesus conta essa parábola e diz para aquele intérprete, devolvendo a pergunta: quem é o próximo? A resposta dele mesmo é: o que agiu com misericórdia. Jesus respondeu: disseste bem, você entendeu que a misericórdia, que é do reino de Deus, precede a função. Qualquer função não é mais importante do que o exercício de misericórdia que precede todas essas funções. Porque a misericórdia pertence ao reino, e a prioridade é o reino. Jesus não chega para falar com Maria e com Marta por acaso. Jesus novamente está trazendo um alerta para as duas, dizendo: veja, defina bem, olhe bem aonde você deposita a sua prioridade. E aqui nessa narrativa de Lucas, nós encontramos dois grandes movimentos espirituais que estruturam a vida cristã de um discípulo, e que nós precisamos olhar para eles. E o primeiro deles é o perigo das distrações, que está no dia a dia das nossas vidas, que roubam a nossa prioridade espiritual. E o segundo eixo dessa narrativa é a primazia da boa porção. Veja como o texto mostra isso para nós. Se o primeiro eixo é o perigo das distrações que roubam a nossa prioridade, isso não deve ser contemplado ou compreendido como um abandono do exercício da vida cristã. Ao contrário, Jesus não está mostrando a incredulidade de Marta e o crer de Maria. Jesus amava duas mulheres cristãs, serviam ao Senhor, estava naquela aldeia chamada Betânia, que apesar de não ser relatado aqui, João capítulo 11 vai dizer sobre isso. Duas mulheres que amavam Jesus, mas o perigo não está justamente no fato de Marta rejeitar Jesus, porque ela não rejeitava, ela o acolheu, ela o abrigou, ela o alimentou. Marta o recebe, Marta o acolhe,
Marta trabalha por Jesus. Contudo, a sua alma estava muitas vezes aflita por fazer coisas, e aí talvez está o grande perigo. A sutileza do pecado. Nem sempre, ou quase nunca, alguém cai de forma escandalosa da noite para o dia. A coisa vai acontecendo gradativamente, sutilmente. Entenda uma coisa: ninguém tropeça em grandes rochas. A maioria das quedas humanas no dia a dia é porque tropeçou em pequenos degraus, pequenas pedras. Rochas são bem vistas, nós desviamos dela. Mas às vezes essas pequenas situações e distrações legítimas da vida vai ocupando o espaço que pertence ao Senhor. E essas distrações, portanto, não necessariamente é uma impiedade aberta, mas é uma prioridade invertida, que vai somando dia após dia em nossa vida e vai demonstrando que o pecado não é apenas uma ação errada, mas um amor desordenado que Agostinho vai chamar de ordo amores. Amores desordenados. Amamos coisas que deveríamos desfrutar e usar, e às vezes usamos aquilo que deveríamos amar. O Senhor nos convida, como homens e mulheres, a entender que mesmo com o coração regenerado, estamos vulneráveis a essas desordens, e é justamente ao sentar-se aos pés de Jesus, ouvir a sua palavra, compreender a sua voz que fala diariamente aos nossos corações por meio da sua palavra, que somos redirecionados, reordenados a amar aquilo que deve ser prioridade nas nossas vidas, Cristo Jesus. Nossa esperança, não permitindo que os nossos corações estejam fragmentados, preocupados demais com as coisas dessa vida, ocupados demais a ponto de negociar a presença do Senhor Jesus. É preciso compreender que antes de fazer algo para Jesus, nós precisamos desfrutar da sua presença. Fazer algo para Jesus não é errado. Trabalhar para o reino não é errado, pelo contrário, é uma consequência da presença. E a presença não é um arrepio, a presença não é simplesmente algo místico, a presença é a palavra do Senhor que molda e reordena os nossos corações, para entender que Jesus é suficiente, é tudo em nossas vidas. James Wedderz diz que, ao observar esse texto, ele mostra que a escuta da palavra constitui uma resposta humana primordial. Isso significa que ser discípulo de Jesus não começa com uma ação, mas com a recepção da sua palavra, com a recepção da sua presença. Recebendo Jesus. Se Marta estava preocupada em realizar, Maria estava preocupada em ouvir e contemplar, como já disse. A distração inverte essa ordem, coloca a ação antes da escuta. E se a fé vem por ouvir a palavra, nós também precisamos alimentar diariamente esse elemento, esse meio de graça disponível para nós, debruçando as nossas vidas na palavra, ouvindo a voz do Senhor, contemplando a sua presença como discípulos humildes do Senhor, sentado aos seus pés, reconhecendo que essa é a nossa prioridade. O segundo eixo é a primazia da boa porção.
também deve ser entendido como uma afirmação cristológica e soteriológica. Quando Jesus declara uma só coisa é necessária, ele está estabelecendo uma hierarquia absoluta. A resposta a Marta é: andas inquietas, ou inquieta, te preocupa demais. Entretanto, versículo 42, pouco é necessário ou mesmo uma só coisa, e Maria escolhe essa boa parte. Veja, essa afirmação ecoa de forma central no elemento da graça de Deus no meio de graça. A palavra é o instrumento ordinário que conduz, que reordena e que sustenta a nossa fé. Maria estava sentada aos pés de Jesus, representando sim a sua postura correta. Ela queria a boa parte, a sua parte do reino. Ela sabia que era melhor estar aos pés do Senhor Jesus a fazer qualquer outra coisa. Ela sabia que era necessário estar de forma devota aos pés do Senhor Jesus. A resposta de Jesus é: essa hierarquia é necessária para você que é discípulo de Jesus. Prioridade na sua vida é o reino de Jesus. Não à toa, Jesus no Sermão do Monte vai nos dizer: busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus não está excluindo as outras coisas, mas está definindo como demais coisas. A porção que enche, a porção que transborda, a porção que completa é Jesus. As demais coisas serão acrescentadas porque o Senhor sabe que você precisa, sabe que você necessita. Portanto, busque a porção do reino. A vida cristã é sustentada pela centralidade dessa palavra, que reordena as nossas prioridades na presença de Cristo. Meu amado irmão, esse texto nos ensina que o discípulo de Jesus não é definido pela intensidade das atividades, mas ele é profundamente afetado pela comunhão com Deus. Estamos sim numa geração onde as distrações têm fragmentado os nossos corações e nos tirado da boa parte que está unida em Cristo Jesus. Nessa geração de muitos focos, nós temos um inimigo, a barra de rolagem, que ocupa um tempo das nossas vidas gigantesco, e não o bastante, nos coloca no centro de inúmeras coisas. Precisamos entender tudo que está em alta, precisamos responder tudo que está em alta, precisamos falar de tudo que está em alta, e às vezes o que está em alta nos ofende. A última é que nós fomos comparados a uma lata em conserva, e muitos se ofenderam. Não se preocupe tanto, meu irmão, se te comparado a uma lata em conserva. A grande questão não é a lata, mas sim o latoeiro. A grande questão é quem te enlatou, quem te colocou dentro de uma forma. A forma para nós é o Evangelho de Cristo. É isso que Paulo ensina aos romanos, dizendo: não vos conformeis. O latoeiro está dizendo: você está enquadrado dentro de um evangelho. E melhor ainda,
Se você está dentro de uma caixa ou de uma lata, não importa. O que importa é que o latoeiro ou o encaixotador definiu onde você tem que estar. E o melhor de tudo, se for uma lata em conserva, maravilha. Quem te conserva na presença é o Espírito. É o Senhor que está te conservando até que Ele venha. Tomara que você esteja encaixado dentro do Evangelho. Eu oro para estar encaixado dentro do Evangelho, para que ao encontrar com Jesus eu seja encontrado em glória, porque Ele habita dentro de mim. Não é o mundo que nos define, nossa prioridade é Jesus, nossa prioridade é o reino dEle e a sua vida. Portanto, que o Senhor nos ajude a entender que nossa prioridade é Ele. E gostaria de deixar algumas implicações desse texto para você. Como falei no início, quase perdi o meu foco, o meu objetivo. Ao olhar para o outro ou para as coisas dessa vida, somos conduzidos a perder as nossas prioridades. Mas Jesus nos alerta que a comunhão precede o serviço. Essa é a primeira implicação para nós. Que o Senhor nos dê graça à luz da narrativa desse texto, que possamos aprender e ser sustentado pelo Senhor e não pelo ativismo. Que possamos ser sustentados pela escuta do seu Evangelho e não por aquilo que devemos fazer. A prioridade do discípulo é permanecer na presença do Senhor e fazer a sua vontade. Jesus veio fazer a vontade do Pai e nós também vamos fazer a sua vontade. Segundo, coisas boas podem tornar distrações para nós. É evidente que há coisas legítimas que nós recebemos e que temos que fazer. Mas é importantíssimo, meu irmão, que ela não te tire daquilo que é espiritual. Jesus não está falando de momento devocional. Não é sobre acordar pela manhã, abrir um texto bíblico e ler. Jesus está falando de algo mais profundo. Isso também é importante. Mas Jesus está falando que o mundo, as coisas dessa vida, as nossas ocupações, pode nos tirar da prioridade do reino, que é amar Jesus e fazer a sua vontade, e ser discípulo dele, pregando o Evangelho. Marta estava envolvida com muitas coisas, seu coração estava dividido. Jesus estava dizendo para ela: Marta, Marta, centralize o seu coração e fique quieta, tenha paz. Jesus, o autor dos milagres, diz: te acalme, se faltar o pão, nós multiplicamos. Talvez essa seja a ansiedade da vida nos dias atuais, as distrações das necessidades, daquilo que é importante. Jesus define, entre muitas coisas, uma só é necessária, a boa parte. E essa parte é o reino de Deus, e deve ser a sua prioridade. Mas Jesus termina com algo maravilhoso. Ele diz que essa boa parte não lhe será tirada. Isso significa que a tua prioridade do reino de Deus transcende para a eternidade. Sua prioridade agora não significa fazer algo temporal, transitório. Significa que em breve você estará na presença real daquele que é Senhor de todas as coisas.
Por isso, meu irmão, ocupe o seu tempo com a presença do Senhor Jesus. Curve a sua cabeça. Pai, que a tua graça e o teu amor permeiem nossas vidas. Ajude-nos a não andar distraído com tantas coisas. Ajude-nos a entender que a prioridade é o Senhor Jesus. Que a tua palavra, que é viva e eficaz, possa permear em nossos corações. Possamos ouvir a tua voz, contemplar a tua presença, compreender que a melhor coisa é estar aos teus pés, ouvindo a tua palavra, desfrutando da presença e aprendendo de ti. Ajude-nos para a glória de Deus Pai. Amém.